Convidar os irmãos a irem abrindo suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4. Bom, esses tempos atrás, final do ano passado, começo desse ano, eu decidi fazer uma coisa diferente na minha vida para me ajudar a lidar com certa demanda de estresse, sobrecarga, dificuldades, né? Enfim, e a gente caça alguma coisa para tentar lidar com as dificuldades que nós estamos tendo. Muito bem, aí eu decidi montar um quebra-cabeça. Alguns irmãos puderam participar dessa longa jornada minha, né? Colaboraram ali um pouquinho e já sabem um pouquinho das dificuldades que nós temos aqui. Bom, eu sou uma pessoa calma, então eu não me estressei tanto assim com o negócio, mas algumas pessoas que me ajudaram um pouquinho já se estressaram com ele. Então não ajudou muito. Mas era um processo que para mim era bom, me desligava das dificuldades que eu estava tendo, demanda, né? Trabalho, outras coisas que eu tinha para ver, e sentava ali, focava um pouquinho em mexer naquilo. Isso me fazia bem. Porém, enquanto eu estava montando ele, eu já percebi um pequeno problema. E alguns irmãos viram isso junto comigo. Que o quebra-cabeça, em certo ponto, ele era torto. As peças não encaixavam tão bem assim. E a gente ficava na dúvida: será que é isso mesmo? Não, só pode ser essa peça, mas parece que está difícil de entrar. Precisava dar uma forçadinha para a peça entrar ali, né? Mas fomos e depois de um bom tempo montando, eu consegui terminar. Para nossa surpresa, quando eu terminei, faltava uma peça. É meio decepcionante, é frustrante, né? Você quer pôr aquela última peça, aquela cena de você encaixando a última peça, não tem. Não, acabou. Até hoje eu não sei se o cachorro comeu a peça, se eu perdi, se veio sem de propósito para eles tentarem vender essa peça depois. Não sei. Mas o fato é que aquele quebra-cabeça de 2.000 peças, na verdade era 1.999 peças. Faltava uma. Muito bem. Depois de um longo tempo eu aceitei ele daquela forma que ele é, faltando uma peça. E aí nós finalmente decidimos comprar uma moldura para colocar. Pois bem, a moldura chegou quebrada. Eu consertei. E aí eu fui colocar. E eu descobri que não encaixa. Falta meio centímetro para encaixar. Aparentemente ele é meio fora do padrão. Esse meu quebra-cabeça é problemático, né, irmãos? Ele é bem problemático. Mas de repente ele tomou um significado talvez para mim mais importante. E talvez tenha mais sentido na minha vida esse quebra-cabeça todo errado do que um quebra-cabeça certo. Que talvez eu chegasse, montasse, colocasse num belo quadro. Olha quanta história eu tenho para contar de um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça que representa a imperfeição. E mesmo assim eu gosto dele. Eu acho ele bonito. Tá lá ele em cima da minha mesa, porque eu não tenho como tirar ele de lá. Só com a moldura do quadro colocado em cima, porque eu não tenho como encaixar ele. E eu olhando e falando, nossa, ele combinou bastante com essa moldura. Belo trabalho, hein?
eu decidi usar ele, mesmo com as imperfeições dele. E isso era maravilhoso para nós, pensarmos sobre isso. Porque, bom, meu quebra-cabeça falta uma peça. E eu decidi usar ele da mesma forma. Eu acho que falta muito mais peças em mim, aos olhos de Deus. E mesmo assim, Deus escolhe nos usar. É disso que fala essa passagem aqui, irmãos. 2 Coríntios 4. Também é do mesmo assunto que fala o primeiro hino que nós cantamos, né? Não sei por quê, mas Deus quis. Vamos ler aqui o versículo 6 e 7. 2 Coríntios 4, versículos 6 e 7, diz assim: Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te agradeço, Senhor, porque somos verdadeiramente vasos de barro, imperfeitos, frágeis, sem valor algum, mas o Senhor, mesmo assim, escolhe nos usar, escolhe iluminar os nossos corações aonde não há luz alguma. O Senhor, exclusivamente por amor, por graça, trabalha em nossas vidas, Senhor. Sou grato a Ti por estar abençoando a mim e a cada um dos irmãos aqui presentes com a Tua palavra, que possamos sair daqui edificados, alegres em Ti, ó Pai, desejosos verdadeiramente em ser um servo Teu, ó Pai. Esteja tocando em nossos corações, nos levando até uma vida santa e agradável a Ti, Senhor. São essas coisas que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, as coisas na nossa vida, elas não são como nós queremos que elas sejam, né? Nós temos uma ideia de que, não, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu quero... Mas a verdade é que todos nós somos limitados. Nós não somos um vaso de bronze, de um metal precioso. Nós somos um vaso de barro. Há uma beleza nisso. Existem os irmãos aqui que gostam de coisa mais rústica, né? Um vaso de barro é bonito, é belo. Mas, na verdade, todos nós sabemos que um vaso de barro não é tão valoroso assim, né? Mas nós conseguimos enxergar uma beleza naquilo. Porque ele é moldado, ele é feito por uma pessoa. E essa é a beleza da obra de Deus. Nós vemos aqui no versículo 6, Paulo aqui enfatizando essa beleza da obra de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, ou seja, o nosso Deus, ele criou a luz. Quando nós voltamos lá em Gênesis e pensamos na criação do mundo, e nós vemos Deus simplesmente falando, haja luz, e houve. Havia trevas.
Não tinha nada, não tinha da onde tirar luz, não tinha uma fonte. Mas Deus fez. Ele não precisava de nada que houvesse naquele ambiente para ele criar. Assim como toda a criação, né? Aqui ele cita só a luz, mas podemos pensar em toda a criação. Ele não precisava de algo pré-existente para criar. Ele consegue criar do nada, sem precisar de auxílio nenhum, de matéria-prima nenhuma. Ele cria. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que nós cremos. Pessoas tentam distorcer um pouco essa criação de Deus, envolvendo um processo de criação. A verdade é que não há. Não há um processo. Deus diz, haja e ouve. Da mesma forma, aqui o apóstolo está falando que da mesma forma onde não havia luz nenhuma e Deus criou a luz, ele cria essa luz em nossos corações, em nossas vidas. Não havendo nada pré-existente lá também. No nosso coração não há nada que Deus precise. Mas mesmo assim, ele decide trabalhar em nossos corações. Ele cria luz em nossos corações onde só há trevas. Existem outras passagens, né, que nos diz o quão trevas são as nossas mentes, os nossos corações. Não há bem algum. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Estávamos mortos. Não existia nada para se aproveitar lá. Mas Deus cria luz do nada em nossas vidas e nossos corações. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. É só por Deus que nós podemos ver, entender essa glória de Deus. Não há em nós inteligência alguma para chegar lá. Mas Deus nos mostra o caminho. E o versículo 7, temos, porém, este tesouro, esse bem tão valoroso, tão importante para nós, temos em um vaso de barro, em um vaso simples. Nenhum de nós tem alguma coisa de valor, né, irmãos? Eu acho que ninguém tem aqui. Mas se nós tivéssemos uma joia verdadeiramente preciosa, tão valorosa, nós não depositaríamos ela em um vaso de barro, né? Eu não colocaria algo verdadeiramente precioso num porquinho de criança, aquele feito para quebrar e tirar as moedinhas depois. Lá a gente coloca moedinha. Você não coloca um grande valor ali dentro. O grande valor, nós fazemos o quê? Não, eu vou ou eu deposito em um banco, ou eu preciso de um cofre. Algo de metal rígido que ninguém consegue quebrar. Você pode bater, atirar no negócio e ele nem se molda. Ele continua firme. É isso que nós pensaríamos. Mas Deus decide colocar no vaso de barro. Naquilo que não foi feito para isso. Nós não temos valor algum, não temos firmeza alguma para isso. O vaso de barro, ele é barato,
insignificante, né? Nós às vezes pagamos um valor alto por um vaso de barro, que nós achamos ele bonito porque nós gostamos, é uma arte, mas na verdade ele é um monte de barro. Eu posso ir em qualquer lugar e pegar esse monte de barro. E eu não tenho dotes para moldar ele, né? Não é meu dom. Mas enfim, uma pessoa com mínimo de talento consegue fazer um vaso, né? É a primeira aula que você vai fazer ali mexendo com barro é fazer um vaso, né? Algo em formato simples. Ele é insignificante, não tem valor nenhum. E quando nós pensamos em um vaso de barro, nós sabemos que ele não é perfeito, né? Ele não é certinho. Se nós precisamos vedar alguma coisa, por exemplo, o vaso de barro ele não vai servir muito, né? Porque você não consegue fazer ele tão certinho para vedar ele ali. Ele tem suas imperfeições, seus poros ali. Ele tem irregularidades. E ele é frágil. Você de repente tropeçou, ele cai, quebra. Não serve para mais nada. Essa descrição ela diz muito sobre o crente. Ela diz muito sobre cada um de nós. Nós também não somos feitos de nada precioso. Nós não somos dignos, nós não somos feitos para algo tão precioso quanto a palavra de Deus, que é depositada em nós. Mas é a forma que Deus escolheu trabalhar. Nós também somos cheios de falhas. E essa passagem aqui, ela enfatiza isso. O quanto nós somos cheios de falhas. Mas essas falhas não devem atrapalhar o Evangelho. Não podem ofuscar o Evangelho. E nós somos frágeis também. O crente, por mais firme, por mais forte que ele se veja, a verdade é que nós somos frágeis. Qualquer coisa nós quebramos, né? Ou traduzindo para nós falhamos. Em qualquer coisa. Nós pecamos. Ou até mesmo perdemos a nossa vida. Nós podemos deixar de ser úteis muito fácil, de uma hora para outra. Tamanha a nossa insignificância. Mas nós vemos aqui que essa fragilidade do homem, ela é proposital de Deus. Deus nos fez frágeis, fracos, né? Muitas vezes nós pensamos, por que Deus fez o homem tão pecador assim? Né? Eu sou feitura de Deus. Nada foge do controle de Deus. Por que Deus deixou o homem pecar? Porque Ele nos deixa à mercê de nossos pecados, nossa fragilidade. Porque tem uma beleza nisso. Nós somos feitos para a excelência de Deus. Para que essa excelência de Deus seja nítida. Se nós não fôssemos tão frágeis, nós ficaríamos orgulhosos, não precisamos de Deus. E mesmo assim, cheio de nossos pecados, muitas vezes nós achamos que não precisamos de Deus. Tamanha a nossa tolice, né? Mas quando nós olhamos para a fragilidade humana, nós vemos a grandeza de Deus. Se nós olharmos com sinceridade para nossas vidas, nós vemos que não temos mérito algum. Não somos dignos de nada que Deus faz conosco. E nós vemos que mais para frente, esse próprio apóstolo Paulo passou por uma situação em que Deus mostra isso para ele muito claramente, né?
Aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 12, Segunda Coríntios 12, do versículo 7 ao 9, ele diz: "E para que não me exaltasse pela excelência das revelações", porque Paulo tinha dons, "foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Nós precisamos analisar com calma essa passagem sempre, né, irmãos? Porque nós sabemos que muitas vezes há uma má interpretação dessa passagem. Vamos deixar claro que esse espinho na carne, ele de modo algum pode ser algum pecado, certo? Porque nós temos 2 indícios muito fortes de que isso não é um pecado, esse espinho na carne. Primeiro, que o próprio Paulo diz que ele se gloriaria então nessa fraqueza. Bom, Paulo não ia se gloriar de estar pecando, né? Ele mesmo fala em outras passagens que de modo algum vivamos em pecado. Então, não era um pecado aos olhos de Paulo. E aos olhos de Deus também. Porque Deus se nega a remover aquele espinho. O mesmo Deus que pede que nós sejamos santos. Então, de modo algum, Deus se negaria a tirar um pecado da vida de um servo dele, né? Ainda mais Paulo, uma pessoa que estava trabalhando tanto ali pelo Evangelho, Deus usava tanto ele ali, como diz aqui o Paulo mesmo falando, que ele tinha revelações. Deus não deixaria esse homem ser um exemplo de pecado para o mundo. Então fica muito nítido que não se tratava de um pecado. A beleza dessa passagem é que Deus diz: meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Na fraqueza, na fragilidade humana, o poder dele fica mais nítido. Nos dá a entender aqui que era uma fraqueza que era visível às pessoas, né? Talvez as pessoas em redor de Paulo vissem algo, uma fragilidade dele, não sabemos se algum problema físico, mas era algo em que as pessoas poderiam olhar para Paulo e ver mais ainda a Deus. Um erro nosso é que muitas vezes nós queremos esconder que nós somos fracos, frágeis. Mas com isso nós estamos querendo mostrar mais o nosso poder, a nossa excelência, o quanto nós somos perfeitos. E nós sabemos que não é assim. Nós estamos mentindo para nós mesmos. Nós precisamos focar em mostrar a glória, a excelência do nosso Deus. Mostrar o como nós somos fracos. Nós vemos que tem pessoas, igrejas por aí, pregadores, que pregam que
tudo que é fraqueza, que é defeito, é pecado, né? Famoso, tudo é um demônio que está em você. Tudo é a ponto de pessoas dessas igrejas, e eu conheço pessoas dessas igrejas, fingirem que não tem problema. A pessoa tem um problema de saúde, um problema físico, mas quando ela vai em algum lugar que ela sabe que ela pode topar com alguém daquela igreja, ela finge que não tem aquele problema. Esconde a bengala, esconde qualquer coisa que esteja usando ali. Porque não pode mostrar que está doente, que está fraco. Porque vai ser acusado de pecado. Nós vemos na Bíblia que não é bem assim, né? Chegaram até a questionar esse homem com problema, com deficiência. É por causa de pecado dele ou da família? Era um pensamento recorrente entre as pessoas ali. E nós vemos que não se tratava disso. Era o quê? Era um problema de saúde, um problema físico que estava lá presente, que foi criado por Deus para que a glória de Deus fosse mostrada naquele local. Nós vemos na vida, no ministério de Jesus, que tinha bastante pessoas com problemas, né? De saúde, limitações. Todos os lugares que ele ia tinham muitas pessoas para serem curadas. Eu creio que isso não era por acaso, né? Deus colocou muitas pessoas ali com problemas para serem curadas por Jesus. Porque importava que o poder dele fosse manifesto. Da mesma forma, irmãos, na nossa vida, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, elas servem para mostrar a glória de Deus. Nós vemos aqui que Paulo passa, então, algo que ele estava pedindo tanto para ser removido da vida dele. Ele vira a chave aqui, né? E ele diz que a partir daquele momento ele passaria a se gloriar naquela fraqueza dele. Fraqueza, não pecado. E aí está muitas vezes o segredo para nossas vidas, irmãos. O crente, muitas vezes, ele se abate muito por as suas limitações, pela sua fragilidade. Talvez nós estejamos pedindo para Deus remover nossas fragilidades, nossas fraquezas, nossas limitações. Mas, na verdade, nós deveríamos fazer o oposto. Olhar para nossas fraquezas e gloriar. Pensar em Deus. Quando nós olhamos na nossa fraqueza, nós podemos ver mais de Deus. Talvez é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Eu sou verdadeiramente fraco. Eu sou verdadeiramente um vaso de barro. Mas olha o poder de Deus. O amor de Deus. A graça de Deus. Que escolheu depositar algo tão precioso em mim. Mesmo nessa minha fragilidade. Mas, voltemos lá em 2 Coríntios 4. Nós precisamos ficar atentos, né, irmãos? Vamos ler agora o versículo 1 do capítulo 4. Que diz: por isso,
Tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendando a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então aqui nós temos uma repreensão de Paulo. É verdade, né? Aqui eu estou invertendo a sequência em que ele falou. Mas é verdade, sim, que nós somos um vaso de barro, que nós somos frágeis, mas, o que diz no versículo 1, não desfaleçamos. Não podemos nos entregar porque nós temos essa fragilidade, porque nós temos essa fraqueza. Nossas limitações, elas não podem servir de desculpas para não servir a Deus, para não viver uma vida que agrada a Deus. Não podemos nos entregar às dificuldades, aceitar, né? Não, eu sou assim mesmo e pronto, eu vou ser assim. Nós precisamos lutar contra as nossas dificuldades. Nós nos gloriamos, sim, nas fraquezas, para que Deus seja glorificado. Porém, no versículo 2, ele diz: rejeitamos as coisas que envergonham, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam. Andando com astúcia, falsificando o evangelho. Então, as nossas fragilidades, elas glorificam a Deus, mas nós precisamos rejeitar aquilo que é pecado. Aquilo que é mal aos olhos de Deus. E isso nós precisamos rejeitar de nossas vidas. Não serve de desculpa para nós sermos de algo sem valor, algo insignificante. Não quer dizer que nós não precisamos ser santos, né? Nós temos muito comum no nosso país o bebedouro de barro, né? Água muito gostosa, por sinal. Ele é frágil. Ele em si não é feito de nada precioso, é simples, né? Mas nós não podemos largar ele de qualquer forma, né? Quem já teve ali um bebedouro, você sabe que você tem que trocar o filtro dele, você precisa manter ele limpo, manter ele num ambiente adequado, senão ele já logo começa a ser tomado por bactérias, fungos e tudo mais. Eu não sou um grande conhecedor disso, mas eu sei que ele fica bem ruim. Não é porque ele é feito de barro que ele deve aceitar a situação dele de ser propício para proliferação de micro-organismos. Ele precisa ser cuidado. Ele precisa ser limpo. Da mesma forma, nós precisamos ser limpos. Constantemente. Porque sabemos que nós somos frágeis. O nosso ambiente também ele é propício para a proliferação de bactérias. De coisas ruins. Nós precisamos ser purificados constantemente por Deus. Não podemos nos entregar a pecados. Não podemos nos entregar a fraquezas. Nós precisamos buscar
reagir, agir, né? Eu tenho falado em algumas mensagens sobre a importância de nós sermos ativos, buscar fugir do pecado. Como diz aqui, é o rejeitar. É algo ativo, você está fazendo. Não é só não estou buscando fazer o que é errado, né? Mas ele está falando para você rejeitar, fazer algo. Quantas vezes nós estamos fazendo algo para fugir do pecado, para sair do pecado, para ser santos? Ser santo não é algo passivo, né? Passivo é que você não precisa fazer nada para ser. Não, se eu simplesmente ficar aqui e não buscar pecar, eu vou ser santo. Não é. Nós precisamos tomar atitudes como essa de rejeitar as coisas para sermos santos. Bom, irmãos, eu ainda vou acabar um pouquinho antes. Resumindo a nossa mensagem, será que nós reconhecemos o quão frágeis e insignificantes nós somos? Nós reconhecemos a nós mesmos como vasos de barro? E será que nós conseguimos olhar para isso, para essa nossa fraqueza, e louvar a Deus por ver o que Ele é? Nós enxergamos o que Deus faz e o que Deus é na nossa vida? Às vezes nós não nos damos conta disso. E por último, será que nós estamos desfalecendo nas nossas fraquezas? Será que nós estamos deixando de rejeitar o mal? Essas duas coisas precisam fazer parte da nossa vida, né? Nós não podemos... Eu misturei aqui os termos, então não é que as duas coisas precisam fazer parte, né? Porque eu falei de desfalecer. Desfalecer não precisa fazer parte da nossa vida, pelo contrário. Será que nós estamos lutando, buscando ter vigor espiritual? E será que nós estamos sendo ativos em busca da santidade? Eu espero que sirva para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual, essa mensagem. Amém?